Palavra de oração. Oh, querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que tu nos concedes de mais uma vez estarmos juntos por este meio de comunicação que elimina as distâncias e nos aproxima, todos nós, em um só lugar. Obrigado pela vida dos meus irmãos que puderam estar aqui neste momento. Abençoa aqueles que estão com dificuldade, seja no trabalho, seja em alguma situação pessoal particular. Abençoa suas vidas e permita-os chegarem até aqui. Entregamos esta aula aos teus cuidados, pedimos que teu Espírito nos ilumine a mente, o coração, ajuda-nos a absorver, a tirar lições importantes da tua Sagrada Escritura, posto que estamos estudando sobre os profetas menores. Obrigado, entregamos tudo aos teus cuidados, com o perdão de nossos pecados, no maravilhoso e grandíssimo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui na nossa sexta aula da matéria Profetas Maiores e Menores, né? Já eliminamos lá atrás, um pouquinho lá atrás, profetas menores, perdão, maiores, e já estamos estudando profetas menores. Eu estava fazendo uma avaliação dos textos que vêm a seguir e vamos incluir uma aulinha a mais para termos uma boa conclusão, porque eu havia projetado inicialmente para 7 aulas, mas vai ficar algo meio estranho, né? Como algo a desejar. Então vamos incluir uma aulinha a mais, vai ser um total de 8. Então teremos hoje, teremos na próxima segunda-feira, e aí esta matéria ela fecha exatamente. Deixa eu voltar aqui no calendário, que eu não sou ninguém sem calendário, né? Tem gente que se movimenta sem calendário, o seu calendário é um desastre. Ok, dia 11 de maio terminamos então, de forma final, e aí no dia 18 iniciaremos a próxima matéria, que se não me engano, eu estou aqui fazendo uma reavaliação do programa, se não me engano, será a história de Israel, se não me engano, mas eu vou confirmar com vocês 100% na próxima aula se a próxima matéria será a história de Israel ou outra, tá? Então É, fechamos. a gente teve, pelo menos eu já tive história de Israel. É a história de Israel 2 ou... Não, história da igreja um e história da igreja 2. Ah, sim, eu já tive história da igreja e já tive história de Israel, então É vai por ter isso que eu estou dois? fazendo uma avaliação no programa para ver exatamente onde nós estamos, que eu tive algumas dificuldades devido a alguns alunos, mas aí eu Perfeitamente. de forma definitiva eu já vou dar um posicionamento final na próxima semana, né? Se não for essa matéria, Tá joia. vai ser a outra que vai abranger a todos ao mesmo tempo. Tudo bem. Vamos lá na página de número 34, por gentileza? Página 34. Estamos no livro do profeta Miqueias. Muita gente confunde com Malaquias, mas são dois profetas totalmente diferentes, né? Tem um aluno que insiste, não, pastor, em aramaico, Miqueias é Malaquias. Meu filho, você está um pouquinho perdido na poeira. Uma coisa é Miqueias e outra coisa é Malaquias, né? Não mistura, não cria desculpa, mas ele olha, foi insistente por meses, até que a ficha caiu, ele se desculpou, pastor. Eu me confundi igualzinho a macarrão e talharim, né? Parece a mesma coisa, mas não. Há uma diferença entre macarrão e talharim. Ah, graças a Deus que você descobriu a diferença, né? Que existe uma diferença entre Miqueias em Malaquias. Eu não sei se eu estou errado, desculpe trocar rapidamente de assunto. Eu estou vendo, ó, vendo o William de Souza só parte da cabeça dele. Será que agora melhorou, rapaz? Eu falei, será que o irmão Robson cortou o pescoço do seu filho? Não, agora eu estou vendo, sempre acostumado a ver o pescoço. Eu achei, ué, será que ele está É machucado? um abisalão. Absalão. Não mexe nesse assunto, William de Souza. Não mexe nesse assunto, dá um BO. E tem até umas recordações, né? Eu tive um aluno chamado Absalão que, vou te contar, foi prova na minha vida. Eu tive que levantar o cartão vermelho e expulsar ele da escola. Passa a borracha, esquece Absalão. Vamos voltar para Miqueias,
que a gente vai ficar mais edificado. Mas tá bom, agora eu tô vendo a boniteza do William, né? Que é igualzinho do papai, né? Meu menino, não podia ser melhor. Só o Wesley que ganha um pouquinho, que é mais alto, né? Se vocês não conhecem os filhos do irmão Robson, meu Deus. O Wesley eu tenho que fazer exercício de pescoço para cumprimentá-lo, porque é assim, ó, você tem que fazer assim para falar com o menino, né? Esse mesmo. Jesus deu uns abençoados avantajados, né? Graças a Deus, né, que o Wesley nasceu avantajado. Vamos lá. Profeta Miqueias. É muito estranho esse nome, né? No hebraico, significa quem é como o Senhor. Olha só, é um nome bem interessante. O autor do livro, lá em Miqueias 1:1, vamos lá abrir nossas Bíblias, no livro do profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 1. É um livrinho pequeno, depois do profeta Jonas, né? Depois que você passa, tá chegando o Orsino. William Carvalho falou tanto do Orsino, eu queria saber se o Orsino é moreno ou é amarelo, não sei ainda. Mas vamos chegar lá, a gente vai conseguir um dia ver o Orsino. Fala comigo, Orsino, boa noite, paz. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? O William Carvalho estava até falando agora há pouco, né? Eu nem sei como é que tá a beleza do Orsino, eu não vejo tanto tempo o rosto dele. Eu falei, e o pior que sou eu, não sei se o Orsino tá amarelo, verde, azul ou branquinho. Mas Ai, ai, há ai, tanto pastor. tempo a gente não vê o rostinho do Orsino que eu até Poxa esqueci vida. como é que esse homem de Deus é, né? Eu só reconheço a voz, né? E tem aquela memória daquele rostinho abençoado, né? Agora, como está hoje, não sei. Nós não vemos há muito tempo. Mas antes do arrebatamento, nós vamos te ver, Orsino. Antes do arrebatamento da igreja, essa câmera vai ser abençoada e ela vai mostrar a tua imagem real e verdadeira. Graças a Deus. Vamos lá. Miqueias, capítulo 1, versículo 1 diz: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, rapaz, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Olha que isso aqui é importante, né? Que o ministério deste profeta abrangeu estes três reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias. Como esse mesmo texto diz, né? Diz que o profeta Miqueias nascido em Moresete, né? Aí quem nasce em Moresete é Morastita. São os nomes bem estranhos, né? Que tem na Bíblia daquelas regiões da Palestina. Esta região de Morestete estava no sul de Judá. E Miqueias, olha só, conheceu Isaías e Oséias. Era um pouco normal alguns dos profetas do Antigo Testamento terem se conhecido pessoalmente, né? Bem interessante. Embora alguns deles, o tempo dos seus ministérios era quase que ao mesmo tempo, quase. Alguns, por exemplo, terminavam o ministério e iniciava o ministério de outro, mas de alguma maneira eles se conheceram. A data que foi redigido ou escrito este livro foi entre os anos 750 e 686 a.C., isto é, antes da invasão dos babilônios e da destruição de Jerusalém e de seu templo. Está lembrado? De Jerusalém e o templo foram destruídos pelos babilônios em 586 a.C. Então, Miqueias vem quase 150 anos antes da destruição de Jerusalém. O caráter, né, o caráter deste livro e até do profeta, diz aqui na nossa apostila, era muito sensível diante dos males sociais de seus dias, sobretudo nos que prejudicavam as cidadezinhas e aldeias na sua região natal. Agora, isso aqui que é chamativo, né? Os aspectos históricos que envolvem o livro do profeta Miqueias.
Israel estava em estado de apostasia. Desde a separação, está chegando, eu acho que é o irmão João Paulo. Vamos ver aqui. Irmão Matave. Quem é o irmão Matave? Tem que memorizar esses códigos da telinha, né? Caramba, tem uns que coloca bebê chorou, né? Tem um aluno que tem um código bebê chorou. Ah, lá o Matave é o Marcos Tavares, esse jovem bonito. Então, ele não mata, mata lá na telinha. Matave, matei alguém. Entende? Mas é melhor do que escrito bebê chorão, né? Bebê chorou. Rapaz, tem um aluno que lá na tela, quem é esse bebê chorou? Eu custei memorizar, bebê chorou. Meu irmão, por curiosidade, por que tá na telinha o código bebê chorou? Isso é coisa da minha esposa. Eu falei, rapaz, olha, muito criativo da sua esposa. Então, ele foi o irmão conhecido como bebê chorou. E o irmão Marcos tá ali, ó. O irmão que não mata. Ele não mata ninguém. Mas tá ali, ó, matave, matave. Parece até hebraico, né? Hebraico, né? Matav, que quer dizer caldo grosso em hebraico. Olha só, caldo grosso. Acho que o irmão Marcos está com uma fome brutal, por isso que ele colocou Matav. Acho que ele nem sabia que Matav em hebraico é caldo grosso. Mas vamos voltar para Miqueias, né? Falar de comida agora é pecado, porque eu estou com uma fome terrível. Não tive hoje tempo de comer direito. Mas é para descontrair um pouquinho, irmãos. Nós passamos um dia tão pesado, é verdade? Tão cheio de luta, tão cheio de tribulação. Se não descontrairmos um pouquinho na aula, fica um negócio pesado demais, né? Então temos que descontrair um pouquinho, né? E nosso Deus é um Deus de humor, não é? Também temos a seriedade de estarmos, claro, estudando a palavra de Deus. Mas vamos lá. Os aspectos históricos. Israel estava em um estado de apostasia desde a separação do Reino do Sul, Judá. Em 734 a.C., rei Tiglat-Pileser III da Síria comandou uma campanha militar contra a Síria, Filistia e partes de Israel e Judá. O Reino do Norte perdeu boa parte do seu território. Damasco da Síria caiu em 732 e foi anexada. Em 722, houve a queda de Samaria e o Reino do Norte foi escravizado pelos assírios. Em 701, Judá participou de uma revolta contra os assírios, mas o país foi dominado pelo rei Senaqueribe e seu exército. Embora, olha que interessante isso aqui, Jerusalém tivesse sido livrada pela intervenção direta de Deus. Está lá nos capítulos 36 e 37. Então, isso aqui é importante deixar bem lembrado. Deus poupou Jerusalém. Anote aí. Deus poupou. Tanto que enviou um anjo, não é? E exterminou de uma pancada só 185 mil soldados assírios, mas não poupou Judá. Ou então a nação de Judá foi invadida por Senaqueribe. Todas as demais cidades de Judá sofreram terríveis danos, uma tremenda destruição. Não tanto na mesma envergadura que os babilônios fizeram em 586 a.C., mas Senaqueribe tomou partido da coisa e arrasou, não é, com a nação de Judá. Porém, repito, Jerusalém foi poupada. Veja que coisa curiosa, né? Porque Deus tinha uma promessa específica em poupar, em guardar, em proteger a Jerusalém. O esboço do livro é um livro pequeno, né, de 7 capítulos, e é muito gostoso de se ler e fácil de se compreender, porque ele é um livro que tem profecias, né, e tem um profundo pano de fundo histórico. Vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a condenação das duas nações, de Israel e Judá. Mas o bonito é que nosso Deus não apenas bate, né, ademoesta, dá aquela coça nos seus filhos, mas ele também dá o carinho, dá esperança. É o que acontece no capítulo 4, capítulo 5, versículo 1. A esperança para Israel e Judá. No capítulo 5, do versículo 2 ao 5, vamos ler daqui a pouquinho, essas são as profecias sobre o Messias vindouro. No capítulo 6, do versículo 1 ao 8, é a acusação do Senhor e a culpa de Israel.
Capítulo 7, do versículo ao versículo 6, Miqueias lamenta a corrupção na sua sociedade. E no... Só um Sim, minuto. diga. No capítulo 6 é onde ele resume a ética. Como é que eu vou dizer? Ele faz um resumo de ética bíblica, né? Um versículo famoso, né? Se eu não me engano, é o 6:8. 6:8, vamos daqui a pouquinho lê-lo, né? Também ele é muito importante e se destaca Não? fortemente dentro deste pequeno livro que tem um Sim, sim. conteúdo muito, muito chamativo. O capítulo 7, versículo 7 ao 20, é a restauração do povo de Deus. Vamos então aos seus destaques. Capítulo 3, versículo 3. Os assírios tinham costume de arrancar literalmente a pele dos povos conquistados. Lembram-se? Nós falamos disso na aula passada com respeito ao profeta Jonas. Porque Jonas não aceitou Deus ter decidido salvar a Nínive, porque Deus queria mostrar a sua misericórdia a um povo cruel, na verdade, a um povo malvado, perverso. Mas Jonas não queria saber, não, morre todo mundo, esses ninivitas não valem nada, não prestam nada. Mas Deus, irmãos, é diferente. Deus olha para o pior homem na face da terra e diz: tem jeito, tem saída, tem solução. E a prova que quando Jonas decidiu obedecer o chamado de Deus, foi lá, pregou em 120 mil pessoas. Rapaz, uma cidade grande. Todinha se converteu. Imagina hoje uma cidade, irmãos. Todinha se converteu, uma cidade de 120 mil. Vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para a mídia. Fica uma coisa assustadora, né? É o que aconteceu com a capital do Império Assírio. Toda a capital do Império Assírio no tempo de Jonas se converteu. Mas, se a gente for 135 anos na frente, isso já no livro do profeta Naum, nós vamos estudar também daqui a pouquinho, aí não tem jeito, aí Deus desce o juízo sobre Nínive, e Nínive é arrasada, ou seja, houve o tempo da misericórdia de Deus sobre Nínive, mas o povo não aproveitou esse tempo e acabou recebendo o juízo direto da parte de Deus. Vamos a Miqueias, capítulo 3, versículo 3. Vamos ver esse procedimento estranho dos assírios, né? Que tinham o costume de arrancar literalmente a pele dos conquistados e fazer colunas com cabeças cortadas. Uau, era um negócio perverso mesmo. Miqueias capítulo 3, versículo 3. E que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçai os ossos. Uau! E os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão. Meu Deus! Então aqui Miqueias está dando a descrição da crueldade, da maldade, da perversidade dos assírios sobre os povos conquistados. Aí vamos ao capítulo 3, 11, 6, 11, 12, 7, 2, 3, que não vamos ler, mas esses textos falam das acusações. Líderes querem presentes, juízes usam suborno, sacerdotes com lucros, profetas adivinham em troca de prata, ricos violentos, balanças desonestas, povo mentiroso, amantes da idolatria, não há um justo sequer. Peraí, esse cenário não parece, nos dias de hoje, 100%. E a gente pensa que esse negócio é novo. E lá no tempo do profeta Miqueias, esse negócio é mais velho do que os nossos dentes. É verdade. Então toda essa podridão, toda esta corrupção que nós vemos hoje, já tinha ali no tempo do profeta Miqueias, junto da nação de Israel. Aí vem o capítulo 4. Olha só, isso eu quero destacar para os irmãos. Versículo 1 ao 4. Detalhamentos do milênio, ou seja, do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Vamos ler esses versículos que vale a pena. Muita gente lê e não entende. E estamos aqui para isso, para ajudar os irmãos
a compreenderem a profundidade, o valor e a riqueza que este livro nos traz. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Miqueias capítulo 4, versículo 1. Versículo 2. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então aqui Miqueias está descrevendo que a sede do governo do planeta Terra estará na cidade de Jerusalém. Isto é, Jerusalém será a capital de todo o planeta Terra nesta época que Jesus estará governando 1000 anos. Versículo 3. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vai ser um período de muita, porém muita paz. A paz que hoje os homens estão perseguindo, a paz que hoje está sendo falada pelos corredores dos meios políticos mais importantes do planeta, esta paz ainda não vai ser alcançada, mas vai ser alcançada no governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Ou seja, aqui está falando da nação de Israel. Pela primeira vez em toda a história, a nação de Israel vai ter um tempo de sossego, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de quietude. Gente, pensa num povo que 24 horas está preocupado com guerra. Preocupado com guerra. Eu tenho 3 famílias conhecidas que moram em Tel Aviv e em Jerusalém. Eu falo com eles um dia sim, um dia não, pelo WhatsApp. Rapaz, foi o quê? Quinta ou quarta da semana passada, estava falando em vídeo, né? Estava amanhecendo o dia aqui e lá já era quase metade, fim da tarde. Daqui a pouco, eu conversando com o irmão, bum! Uma explosão violenta, isso em Tel Aviv. E o irmão vira a câmera, né, coloca na janela os mísseis do Hezbollah caindo em Tel Aviv. Uau! E um monte de gente lá embaixo, numa avenida, correndo desesperadamente. Falei, meu Deus, meu irmão, isso tá assim todo dia? Irmão, todo dia. Quando não é de noite. Sério, quando não é de noite. E a gente aqui não sabe o que é dormir bem. A gente estava falando aí com o irmão Robson de dormir bem. Agora imagina uma cidade bombardeada à noite. O povo não consegue dormir. O povo quer colocar os olhinhos para fechar, para descansar. Vem ruído de bomba, treme aqui, treme acolá. Ou seja, é uma nação que não sabe o que é ter paz, o que é ter quietude. Mas no governo de 1000 anos vai haver paz, vai haver quietude. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque não vai ser um homem que vai estar à frente do governo, vai ser o homem Deus, Deus homem, Jesus Cristo, sentadinho no trono de Jerusalém, para daí governar todo o planeta Terra e trazer paz. Vamos lá, Miqueias previa a destruição de Samaria poucos anos antes. Está lá em Miqueias 1:6-7 e Miqueias 5:5. E de Jerusalém, Miqueias 3:2. Mas depois esta será libertada, Miqueias 3:10. Agora o capítulo 5, eu quero chamar a atenção do capítulo 5 do profeta Miqueias. É muitíssimo interessante. Capítulo 5 do profeta Miqueias, versículos 2-5. Peço sua atenção, por favor. Me acompanhe aqui, leia comigo. Miqueias, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 5. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá,
De ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando você faz uma pesquisa, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, tinha 1.100 habitantes naquela época, pequenininha. Outras cidades tinham 10 mil, 15 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil habitantes, mas Belém não passava de 1.100 habitantes. Era um povoadozinho, insignificante, ali na parte sul de Judá. Mas exatamente nessa cidadezinha, insignificante, pequenininha, pobrezinha aos olhos do homem, é que nasceria nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: portanto, os entregará até o tempo em que estiver perto, o que está de parto, perdão, tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Olha que descrição bonita. Versículo 4: e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Que descrição linda, bonita. Esse texto fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5: e este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Então essa descrição, ela é muito linda, né? São as profecias sobre o Messias. Parte na primeira vinda, né? Tem uma parte aqui que está ligada à primeira vinda de Jesus e uma outra parte está ligada à sua segunda vinda, que já estamos esperando. Miqueias capítulo 6, versículo 8: o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante do seu Deus. Miqueias capítulo 7, versos 19 e 20: apesar de todas as maldades, Judá ainda será restaurada por causa da grande misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus não tem tamanho e não tem explicação. O homem não presta, o homem não vale nada, o ser humano é mau. Mas Deus olha para o ser humano enxergando o sacrifício do seu filho Jesus Cristo. E aí ele tem o quê? Misericórdia. Esses dias alguém me falava: pastor, por que Deus já não arrebentou com este mundo? Porque ele tem misericórdia deste mundo. Ainda tem muita gente para ser salva, apesar de que tem gente ruim e ruim e ruim demais. Mas o nosso Deus ama todo este povo. Vamos agora a um livro pequenininho. E muita gente, ó, não dá a mínima para esse livro e nem leu. Naum. Naum. O nome Naum, eu conheço um pastor hispano, né, porto-riquenho, que se chama Naum Ezequias. E Naum significa consolação. Tem essa palavra, ou esse nome, a mesma raiz da palavra ou do nome Neemias. Então, Naum e Neemias no hebraico tem exatamente a mesma raiz. O autor do livro, profeta Naum, natural de Elcos. Essa cidade não é conhecida na atualidade, mas alguns estudiosos dizem que o nome foi preservado da seguinte maneira. Ah lá, está aqui na nossa apostila. Cafar mais Naum. Cafarnaum. Olha só! Ou cidade de Naum, que fica na Galileia. Porém, Naum era profeta em Judá. Para que você entenda, a Galileia estava no norte da Palestina, ou no norte de Israel, e Judá no lado totalmente contrário, no sul. A data do livro do profeta Naum: a partir de detalhes escritos no próprio livro, entende-se que Naum profetizou entre os anos 663 e 612 a.C., visto que a queda do Império Assírio foi neste último ano, ou seja,
o Império Assírio cai, bum, sofre uma derrota tremenda em 612 a.C. Vamos aos aspectos históricos de Naum. Em 620 a.C., mais de 100 anos haviam transcorrido entre a pregação de Jonas, em Nínive, capital dos assírios, e as profecias de Naum. Mas aquele arrependimento, olha lá, ficou onde? No passado. E o povo voltou à antiga idolatria, a Estar, deusa da fertilidade. Olha só, Estar é uma deusa muito adorada, era uma deusa, né, muito adorada na antiga Babilônia. Ela significa estrela. Este nome Estar veio o nome em hebraico Esther. Mas para quem não sabe, a deusa Estar babilônica, que também for adorada pelos assírios, é a mesma Virgem Maria que adora a Igreja Católica Romana. Isso mesmo. Se você vê na Igreja Católica estátuas e pinturas da Virgem Maria carregando ao menino Jesus. E na antiga Babilônia, Estar carregava o seu filhinho pequeno, que era Tamuz. Também Estar tinha o nome de Astorete ou de Semiramis, muito falado no livro do profeta Jeremias. Em outras palavras, era a deusa mais importante do ritual babilônico, a deusa da fertilidade. Agora a Síria tinha se tornado grande império mundial, temida por todos os povos, pelo seu poderio militar e sua incrível brutalidade. Ou seja, os babilônios já haviam passado, agora eram os assírios. Não, perdão, ao contrário. Os assírios vieram primeiro e aí depois vieram os babilônios. Os líderes das cidades conquistadas eram horrivelmente mutilados antes de serem executados. Está chegando, irmão João Paulo. Eita! Hoje se atrasou um pouquinho, mas são as situações da vida. Vamos lá. Os líderes das cidades conquistadas eram horrivelmente mutilados antes de serem executados e outras atrocidades confirmadas para a arqueologia. Israel já tinha sido destruída em 722 a.C. E uma profecia prevendo a destruição dos assírios era bastante improvável na época, mas Deus controla toda a história. Paz do Senhor, irmão João Paulo. Irmão João Paulo está com aparência com Pai do desculpa. Senhor, irmãos. O irmão está muito parecido com o Papai Noel. Meu Deus, que será? Será que eu estou enxergando demais ou estou querendo o Natal É, chegar rápido? Gente, tô doido pra rapar essa barba já. Papai Noel ali, em carne e osso. Só com todo respeito, só falta colocar o gorrinho e o trenó. Irmão, por favor, fale com a sua esposa, minha esposa. Eu vou ganhar dinheiro no Natal em algum mall, porque eu estou bem parecido com o Papai Noel. E o irmão É vai ter, verdade. e o irmão vai ter o voto, o meu voto. Né? Eu faço de graça a propaganda. O Papai Noel encarnado, João Paulo. Gente, como tá parecido, desculpa, irmãos. Ei, Me chamou muita atenção. Demorou, mas tá ali, ó. Apareceu com a aparência de glória Papai a Noel. Deus. Que bom, graças a Deus. Seja bem-vindo, irmão João Paulo. Deus continue lhe abençoando. É uma correria, mas graças a Deus estamos aqui juntos. Só tá faltando a irmã Meire, né? Que disse que iria vir, mas com certeza ela deve ter tido um contratempo de última hora. Vamos lá, vamos lá. A fortaleza de Nínive tinha muros de 30 metros de altura. Que isso? É, a cidade era violenta. Correspondia a um prédio de 10 andares. 3 carros de 6 cavalos podiam passar em cima do muro lado a lado. Que loucura, gente! Além disso, tinha 1.500 torres de 61 metros de altura cada uma e poderia resistir a um sítio de uns 20 anos. E a população era de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Em outras palavras, Nínive era uma cidade poderosíssima, temida por todos os povos daquela época. Ninguém era doido, louco,
para investir contra Nínive, ou atacar Nínive, porque Nínive seria algo parecido ao que seria hoje, né? Washington DC, Estados Unidos da América, né? Ninguém é doido em atacar Washington, se bem que estamos observando, né, pelos acontecimentos, que tudo está mudando, né? Creio que os irmãos, eu falo isso com muito respeito e preocupação, tentaram atingir de novo o presidente Trump. Que Deus tenha misericórdia desta vida. Nós temos que orar muito pelos nossos governantes, apesar que alguns deles não estão agindo com justiça, mas o nosso dever como cristãos é orar, apesar que os governantes não estão fazendo as coisas como deveriam fazer com certa justiça, mas as coisas estão estranhas, irmãos, muito estranhas. A América já não é mais uma nação segura como até então se tinha. Agora, qualquer louco entra em qualquer lugar para lançar qualquer tipo de atentado. Ou seja, vivemos num mundo muito inseguro, muito improvável. Mas graças a Deus que nós, como cristãos, temos a nossa segurança em Cristo, né? Nós não esperamos nada do homem, não esperamos a proteção do homem, mas esperamos sim a proteção do nosso Deus. Mesmo Nínive, naquela época, sendo aquela potência militar, 1 milhão de pessoas, muros enormes, mesmo assim, essa cidade, como que é? Ela foi conquistada pelos Medo-Persas em 612 a.C. Meu Deus! Gente, não existe nada nesta terra que se pode dizer: aqui ninguém chega, aqui ninguém destrói. Irmãos, nada nesta vida permanece para sempre. E os homens são muito arrogantes em dizer: a minha casa não cai, o meu país não cai, o meu exército é melhor. Só o exército de Deus é que não cai. Só o exército de Deus que é o melhor. Só o nosso Deus que é invencível. E aí tá. Nínive caiu em 612 a.C. A destruição foi tão grande, escute essa, tão grande, que durante séculos achava-se que a cidade nunca tivesse existido. É isso mesmo. Quando os Medo-Persas arrebentaram com Nínive, a destruição foi de tamanha proporção que os camaradas chegavam ali: ué, cadê a cidade? Aqui existia alguma cidade? Porque estava toda debaixo de escombros, de destruição. E até se duvidava que ali, no passado, havia existido uma cidade. Mas no ano de 1845, olha só, 1845, quase 18 séculos depois, ela foi descoberta pelos arqueólogos e toda a verdade bíblica confirmada. Vamos lá em Isaías, capítulo 30. Isaías profetiza a destruição arrasadora de Nínive pelos Medo-Persas. Isaías capítulo 30. Preste atenção nos detalhes que esse texto nos traz. É horripilante e impressionante. Capítulo 30, livro do profeta Isaías, versículos 30 ao 33. Vou aguardar você abrir. Pouca gente percebe os detalhes que há nesse texto. Isaías capítulo 30, versículo 30. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios de dilúvio, e pedra de saraiva. 31. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. 32. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e combates de agitação combaterá contra eles. 33. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor
como torrente de enxofre a acenderá. Os historiadores dizem que Nínive ardeu como uma fornalha durante 36 dias. Para pensar. Uma cidade de 1 milhão de habitantes queimando 36 dias direto. Foi uma destruição nunca antes vista em toda a história da humanidade. E Isaías, olha só, quase 50 anos antes, profetizou detalhes do arrasamento que esta cidade sofreria. Porque os assírios ameaçaram Jerusalém. Os assírios destruíram Judá. Ai daqueles que mexem com o povo de Deus. Ai daqueles que tocam a Israel e a igreja do Senhor Jesus. Olha, sai da frente. A vingança do nosso Deus não tarda. Por isso, essa guerra que está tendo lá no Oriente Médio, embora esteja Estados Unidos, Israel, batalhando contra o Irã, a Bíblia nos ensina que o Irã vai sofrer um golpe pesado pelo fato que está mexendo também com a nação de Israel. E está todo mundo preocupado. E a Terceira Guerra Mundial? Não, ainda não é não. A Terceira Guerra Mundial vai ser lá na Grande Tribulação, quando Jesus descerá na sua glória, com a igreja glorificada, lá no finalzinho da grande tribulação. Aí Jesus vai arrebentar com todas as nações que se levantaram contra a nação de Israel. Vamos Pastor, adiante. fato que você descobriu, né? Depois que se acharam, né? Onde seria a cidade de Nínive, que é ali no Iraque, perto de Mossul, se eu não me engano. Isto. O pessoal descobriu que uma das coisas que poderia ter facilitado ali a invasão dos Medo-Persas, no caso, Sim. foi que possivelmente os rios, né? Ele está próximo ali do Eufrates, o Eufrates teria tido uma cheia muito grande que Yes? teria derrubado as muralhas ou parte delas, né? Das muralhas de Nínive, que eram Parte, extremamente exato. altas. E interessante que Naum falou, ele fala, o pessoal associa, né? Naum 2:6, se eu não me engano, Isso, onde ele fala lá que, deixa eu ver como é que tá, que palavras que ele usou lá. na 126. Vamos usar Eu na acho que é. 126. Muito apropriado a lembrança do nosso irmão William Carvalho. Na 126. E as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Corretíssimo. Sim, que aí os músicos começaram a escorregar e caíram ali, e aí, pô, abriu as portas da cidade, né? Não tinha como, não tava mais Rapaz, protegida. olha, E aí o pessoal entrou e arrebentou com tudo. arrebentou com tudo, mas isso aí, claro, foi uma ação profetizada por Deus junto dos seus profetas, e Sim, isso claro. tinha que acontecer, porque isso seria o que? A vingança do próprio Deus, pelo Juízo. fato que os assírios mexeram com Judá e mexeram com Jerusalém. Por isso, irmãos, é perigoso. E Ó, oportunidade não faltou, né? não faltou, claro. Por isso a gente tira aí uma lição, ó. Não mexe com a igreja de Cristo, não. Vai dar problema. Não mexe com o judeu, não. Dá problema. Não se levanta contra o seu irmão. Dá um BO daqueles. Ih, tem muita gente aí que não gosta de crente, bate em crente, fala mal de crente, e ainda tem gente que não gosta de judeu. Eu tenho um pastor batista em Massachusetts, Saugus. Você pode não acreditar, ele não gosta de judeu. Não gosta, e não é engraçado, né? E é servo de Deus, se diz, né? E ele não vai com a minha cara. Ah, o engraçado é que ele está sempre me mandando mensagem. Israel está sofrendo bastante lá no Oriente com essa guerra. Eu falei, irmão, a irmão que quer me provocar, quer me entristecer, eu estou orando pela sua vida. Eu sei que o senhor não gosta de judeus. Ele é antissemita, é incrível, né? Tem cristãos que não gostam de judeus. Tem que orarmos por essas pessoas, né, que se dizem cristãs e que têm ódio pela nação de Israel. Conheço outros pastores hispanos aqui na Flórida que não gostam dos judeus, sabe por quê? Que eles alegam que foram os judeus que mataram Jesus. Mas peraí, os judeus provocaram a morte de Jesus, mas quem executou de fato a morte do Senhor Jesus foram os romanos.
Entende? Então isso aí é uma desculpa furada. Não, eu não gosto de judeu porque o judeu matou Jesus. Desculpa furada. Não se estuda a Bíblia, não se estuda a história. É bem verdade que eles, claro, provocaram, incitaram a morte de Jesus, mas eles não executaram diretamente a morte do Senhor Jesus. Vamos ao esboço do livro do profeta Naum. Do capítulo 1 ao 2,15 é a ira do Senhor contra Nínive e o júbilo de Judá. Claro, Judá foi perseguida, pisada pelos assírios, então, claro que Judá se regozijaria pela queda de Nínive. A queda de Nínive é descrita em todo o capítulo 2 do profeta Naum. O capítulo 3, 1, 4, quero chamar a atenção aqui a descrição dos pecados de Nínive. Capítulo 3, profeta Naum. Pouca gente estuda esse livrinho, né? Mas que riqueza tem esses livros dos profetas menores. Naum, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Preste atenção. Olha aqui os pecados. Quais eram os pecados que tinham ali? Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Olha então, Nínive era uma cidade de muitos assassinos, homicidas. Está toda cheia de mentiras. Não faltava mentiroso naquela cidade. E de rapina, gente agressiva, gente bruta. E não se aparta dela o roubo. Tinha muito ladrão ali, meu Deus. Versículo 2: estrépito de açoite há e o estrondo do ruído das rodas. E os cavalos atropelam e carros vão saltando. Uau! Versículo 3: o cavaleiro levanta a espada flamejante, lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos. Tropeçarão nos seus corpos. Aí já o profeta falando da destruição de Nínive. Ela seria tão arrasada que as pessoas tropeçariam em cima dos corpos devido à quantidade de mortos que seriam vistos por ali. E o versículo 4, olha só, por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz. Uau! Então Nínive é comparada a uma prostituta, uma meretriz, da mestra das feitiçarias, meu Deus, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias e tudo que não prestava, tudo que era imundo, podre que você possa imaginar, estava dentro de Nínive. E se você observar com atenção, ela conseguiu ser pior do que Sodoma e Gomorra. Mas hoje, irmãos, com todo respeito, tem cidades que conseguem ganhar de longe da maldade de Nínive, da podridão de Nínive. Alguém já passou por perto ou já esteve na cidade de Las Vegas, aqui nos Estados Unidos, estado de Nevada? Ninguém aqui teve em Las Vegas? Que bom que ninguém passou por lá, nem eu quero passar. Mas é um antro de corrupção, prostituição. Pensa no pior que pode existir de podridão moral e espiritual. E é um lugar que dá dinheiro, né? Porque é a cidade dos cassinos. De ponta a ponta de Las Vegas é só cassino, mas é só sujeira, é só porcaria moral e espiritual. Mas Jesus tem planos em salvar, não é? Muita gente ali. Tá? Algumas pessoas vão ali, que eu conheço cristãos que só vão a Las Vegas para evangelizar, não é para jogar, não. Eu sei que tem uns espertos que vão lá para jogar. Eu conheço um evangelista da Assembleia de Deus, acredite você ou não, abriu, confessou, eu fui a Las Vegas, joguei, ganhei US$ 20 mil e dei o dízimo ainda. O quê? Foi no cassino, ganhou 20 mil, ainda deu 2 mil de dízimo. Cara, Mara tá brincando. Pior é o pastor que aceitou esse dízimo sujo, esse dízimo de jogo, né? Não se assuste não, meu irmão. Tem gente que faz isso, e porque não tem, ou não tem uma noção de temor a Deus, ou não sei mais a razão,
né? Se pode ganhar dinheiro de maneira honesta, claro, mas não dentro de um cassino e ainda ter o descaramento de dizimar quando ganha. Não, Deus me abençoou, eu joguei lá na rodinha, na roleta e ganhei. Que é isso, irmãos? Isso é jogo de azar, e o jogo de azar realmente é repreendido por Deus e pela sua palavra. O capítulo 3 de Naum, do versículo 5 ao 19, é a destruição permanente do Império Assírio. Tanto que o Império Assírio nunca mais voltou a se levantar. Se você quiser anotar, de todos os impérios da história que foram destruídos, o único que vai se levantar ressuscitado breve no futuro é o Império Romano. E o Império Romano vai se levantar para sustentar o governo do anticristo. E este império já está todo arrumadinho, que é a União Europeia. Só falta aparecer o anticristo, entrar lá para ser recebido como governante mundial. Irmãos, está chegando o momento, tá para acontecer a qualquer momento. A situação do Oriente Médio, se você está acompanhando, está indo de mal a pior. Vai piorar muito, muito. Já está se falando num urgentíssimo tratado de paz entre árabes e israelenses, porque o povo ali do Oriente Médio não está mais aguentando, né? O Líbano bombardeado pelo Hezbollah e ao mesmo tempo por Israel, o Irã mantendo o Estreito de Hormuz fechado, então a situação está insuportável. O barril de petróleo, de novo, hoje, bateu a US$ 107 o barril. Isso quer dizer que a gasolina vai de novo lá em cima. E só Deus para ter misericórdia de nós aqui na América, porque isso vai estourar onde? Na comida, na gasolina, em tudo que a gente consome, o preço da gasolina vai mexer, vai alterar, vai trazer inflação. E aí só a graça e a misericórdia de Deus. O bom de tudo isso é que nós já sabemos, né? Que Jesus está às portas. Não vai demorar muito. Ó, se alguém está esperando Jesus vir dentro de 20 anos, cuidado. Não vai demorar 20 anos, não. E nem 10. Que isso, pastor? Eu estava fazendo planos para comprar minha casinha, me casar, terminar minha faculdade. Ó, faz tudo rápido. Trabalha rápido. Trabalha rápido. Jesus disse: trabalha até que eu venha. Só que está tudo correndo em alta velocidade. Sinceramente, me perguntaram ontem, pastor, você acredita que a igreja de hoje a 10 anos vai estar aqui na terra? Não, não acredito. Não consigo ver a igreja de Jesus mais de 10 anos nesta terra. Porque, irmão, está ficando insuportável. A menos que você, meu irmão, está gostando daqui. Eu conheço um pastor, tá muito bom ficar nessa terra. Estou prosperando, estou ganhando. Já tenho 4 casas. Fala comigo, irmão Marcos. Uma outra coisa que eu percebo também, professor, é os dias de hoje está complicado para criar filho. Se meus filhos Uh, perguntassem, eu falaria assim, não tenham mais. yep. Concordo plenamente para criar filho. Hoje está difícil demais, irmãos. Demais. Meu menino vai fazer 30 anos. Meu menino, coisa nenhuma, né? Meu bitelo. Pensa num camarada de 1,90 m. Uma massa de homem. Eu vou fazer 30 anos agora, dia 28 de agosto. Eu louvo a Deus que meu filho nasceu há 30 anos e tivemos, da graça de Deus, condições de criá-lo o mais equilibrado possível. Mas hoje, falando aqui com muita sinceridade, de coração aberto, se meu filho vier se casar e ter filho, eu fico preocupado. Como é que meu filho vai criar o meu neto? Meu Deus! Ó, William, se tu tá pensando em te casar, pensa 2 vezes. O William de Souza, né? O William Carvalho já tem filhos. Mas o William de Souza está aí no caminho. Já vou até com todo respeito, irmão João Paulo, né? Que já tem ali uma tropinha abençoada. Irmão João Paulo já entende que já é um grande desafio. E põe desafio, irmão João Paulo. Olha, com todo respeito, eu não queria estar no seu ministério, não. Seu ministério é complicado, né? Tem 5 filhos, a maioria deles pequenos. É um desafio tremendo, né? Para nosso irmão e para sua esposa
criar essa abençoada tropa, né? Tem que ser realmente no temor do Senhor, no joelho, na oração, irmão, senão já era. A tendência é nós perdemos os nossos filhos. Concordamos com isso? Está muito difícil, irmãos. Está muito difícil, mas graças a Deus é o que me consola. Jesus não vai demorar muito para voltar, porque a igreja não vai suportar muito tempo com tanta impiedade e tanta maldade. Vamos lá. Destaques deste livro. Destaques. A Síria era um império cruel, violento, brutal, temido, vil, pecaminoso, idólatra, orgulhoso e se achava insuperável. Parecido com alguém, né, hoje? Sem comentários. Mas nenhuma nação, nem pessoa é invencível. A Síria caiu e ficou quase 2.500 anos no esquecimento. Eu ouvi sábado um podcast de um pastor americano de uma igreja batista em Oklahoma, uma igreja pentecostal. Esqueci meu nome dele. Foi um irmão que me mandou esse podcast e eu ouvi 15 minutos. Rapaz, e não é que ele tem razão, ele estava comparando a destruição da Síria com a destruição dos Estados Unidos da América. Muito parecido, as comparações, as semelhanças são enormes. Ele foi colocando fatos, como estamos aqui estudando, né, da destruição da Síria, e fatos que estão caminhando lado a lado com respeito ao atual governo dos Estados Unidos. Então, dá para a gente ficar assustado. Ou seja, que a América definitivamente está indo num caminho bastante parecido do Império Assírio, né? Porque ao longo dos anos, muita arrogância, muita falta de humildade, muito sentimento de soberba tem dominado os governantes desta nação. E por isso precisamos orar muito para que Deus tenha muita misericórdia da América. Porque quando a América cair, o tombo vai ser muito forte, muito feio. E que nós, a igreja, tenhamos fortaleza da parte de Deus para aguentarmos o impacto deste tombo, que vai ser um tombo feio, tanto no plano econômico como no plano político. Mas, graças a Deus, a nossa esperança está em Deus, está em Cristo. Não esperamos nada do homem. Se estamos aqui é por um propósito de Deus, e Deus vai, claro, continuar protegendo e guardando o seu povo. Pastor, Sim, senhor. o pastor poderia disponibilizar esse, esse podcast? É um podcast em inglês. Sim, sim. Eu tentei hoje e reenviar para um outro pastor, ele não iu, ele não foi, estranho. Uhum. Eu vou tentar convertê-lo em um arquivo menor. Ele é um arquivo de 5 megas. Ele é um pouco pesado. Não sei como entrou no meu e-mail, não entrou no meu WhatsApp. Via WhatsApp é meio complicado, com o irmão há de entender, né? Uhum. Arquivos assim pesados não viajam via WhatsApp, né? Só viajam PDF? via Google Drive. E ele me PDF, enviou, não? hein? PDF? Não. É um podcast áudio. Todinho Mas em áudio. será que não seria possível convertê-lo para PDF? Não, porque é áudio. Tá no formato MP4. Ah, ok. MP4. Eu vou conversar com um aluno que trabalha nessa área de. Ele é analista de sistemas, ele é de Hartford, Uhum. Connecticut. Vou conversar com ele amanhã. Eu tentei falar com ele hoje, eu não consegui. Eu falei só com a esposa. Vou tentar conversar com ele amanhã se ele pode me ajudar a transformar ou fazer a compressão. Tem uma forma, mas Sim, precisa sim. ter um aplicativo. Eu não tenho esse aplicativo para comprimir, ou seja, reduzir o tamanho dele para tentar reenviá-lo via WhatsApp, que seria mais prático, porque eu recebi via Aham. e-mail, pelo Google Drive. Ele me mandou uma mensagem, pastor, vai lá no Google Drive e desce esse podcast. Aí baixei o podcast, então perfeito. Agora, quando eu tentei reenviá-lo via WhatsApp, não viajou de jeito porque ele é muito pesado. Então, o que precisa fazer? É convertê-lo.
para comprimi-lo. Eu conseguindo, eu te dou um toque, tá, ô Tito? Porque Tá. da, Agradeço, pastor. eu dependo da ajuda desse irmão que ele é analista de sistemas e ele tem um Uhum. aplicativo para fazer essa transformação. Eu não tenho ainda, tem bastante coisa, graças a Deus, mas a nível de áudio é um pouquinho mais sofisticado. Mas vamos lá, Uhum. vamos lá. Lá na parte de baixo da página 35, Naum 1826, o fim de Nínive foi com uma enchente natural do rio Tigre, é o que nosso irmão William Carvalho estava aqui mencionando, que destruiu parcialmente as muralhas, além de ter havido o rompimento de uma barragem por causa do excesso de chuvas e ventos. Deus usou a natureza para arrebentar com Nínive. Também os medo-persas desviaram, olha que loucura, o rio Kosher, para que ele arrombasse as inexpugnáveis muralhas. Está vendo essa ilustração aí? Na página 36, essa era Nínive, é uma reconstrução de Nínive. Está lá na página 36, é uma pintura, né? Que foi recopilada e, vamos dizer assim, remontada de forma computadorizada. Isso aqui é uma reconstrução feita por computador do que teria sido a cidade de Nínive. Aí você vê, né, um barquinho navegando sobre o rio Tigre. Ou seja, era uma cidade belíssima, poderosa, quase indestrutível, mas foi destruída pela poderosa mão do nosso Deus. Na 1, 2, 3. Vamos lá na 1, 2, 3. Na 1, capítulo 2, versículo 3. Na 1, 2, 3. Na 1, 2, 3. Fala da profecia sobre os medos, um exército com uniforme vermelho. Naum capítulo 2, versículo 3. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos, escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Uau! Olha como foi a ação dos medos em destruir Nínive. 3:5. Eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Nínive foi completamente destruída e nunca mais reconstruída conforme a profecia. Virou habitação dos animais do deserto. Eu estive 2 vezes no Iraque e estive na localidade que supostamente seria Nínive. É um desertão, chama-se o deserto de Al-Kashar Andir. E você não vê nada senão areia, areia e barro vermelho. É exatamente no mesmo local aonde a imponente cidade de Nínive foi levantada, né? E uns 10 quilômetros à frente, aí você vê o rio Tigre, né? Um contraste entre o rio e um enorme deserto. Ou seja, Deus riscou da geografia a cidade de Nínive. O capítulo 3, versículo 18 e 19 de Naum. Vamos lá. É a lamentação por Nínive. 3, 18 e 19 de Naum. Os teus pastores dormitarão, ó rei da Síria. Os teus ilustres deitar-se-ão, e o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa juntá-lo. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que te ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Uau! Então, tamanha foi a destruição de Nínive que ela foi esquecida rapidamente e se tornou objeto de zombaria, de chacota, não é? Da parte das demais nações que sabiam do poder, da opulência, não é? Da garra que tinha aquela cidade. Minha sogra, que cumpriu 85 anos semana passada, ela tem um provérbio, uma frase muito dela: tudo passa e passa rápido. É verdade. Tudo nessa vida, irmãos, passa
e passa, como diz a Bíblia, como um conto ligeiro. Quem não passa é Jesus. Quem não passa é a sua palavra. Quem não passa é a misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, vale a pena estarmos agarradinhos com a palavra de Deus, com as suas promessas, na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo nessa vida está passando e ó, muito rápido. Mas nós, o povo de Deus, ó, bem fortes, agarrados com o nosso Deus, que vamos subsistir e superar todas essas dificuldades. Passamos agora para o livro do profeta Abacuque. Ah, pastor, eu amo esse livro. Tem uma mensagem muito linda, sem dúvida nenhuma. E nós vamos rapidamente, no tempo que nós aqui dispomos, né, 25 minutos, entrar na profundidade deste livro. Abacuque. O nome em hebraico significa abraçar. Eu tenho um tio, né, judeu, o nome dele é Abacuque Ismael. Então, o apelido dele em casa era o irmão do meu abraço, porque Abacuque quer dizer abraçar. Então, o apelido do meu tio, ô irmão do meu abraço, e ele gostava de abraçar as pessoas. Sabe aquela pessoa, né, que tem aquela coisa de dar abraço de urso? Sabe o que é o abraço de urso? Ó? Engancha a pessoa, não solta de jeito nenhum. Assim era o meu tio. E fazia jus o nome, né? Abacuque, para com isso. Eu estou fazendo jus ao meu nome, né? Eu gosto de abraçar. Por alguma razão, Abacuque, né, recebeu esse nome, e a Bíblia não dá detalhes, mas acreditamos que era uma criança que gostava muito de abraço. O autor do livro, o profeta Abacuque de Judá, de quem se sabe muito pouco, a não ser que era contemporâneo de Jeremias. Isto é, Jeremias e Abacuque se conheceram e viveram na mesma linha de tempo. Olha só. Mas a Bíblia não dá muitos detalhes sobre quem tenha sido ou quem fora Abacuque. Pelas indicações do livro, Abacuque morava em Judá, perto do fim do reinado do rei Josias, ou no início do reinado de Jeoiaquim. Cuidado! Já falei isso aqui algumas vezes e volto a relembrar os irmãos. Existe na Bíblia Joaquim, já leram? Joaquim e Jeoiaquim. Cuidado! Catraca de canhão e conhaque de alcatrão são coisas diferentes. Joaquim é uma coisa, Jeoiaquim é outra coisa. Então, cuidado para não confundirmos as pronúncias. E aqui estamos nos referindo a Jeoiaquim. E provavelmente assistiu o cumprimento inicial de suas profecias com a Batalha de Jerusalém, em 597 a.C., quando o rei foi capturado e houve a primeira deportação. Oh, que deportação! Lembra-se que os babilônios usaram lançaram mão de 3 entradas para deportar os judeus para a Babilônia: 606, 597 e 586 a.C., quando Nabucodonosor II entra, arrasa o templo e queima Jerusalém. Muito bem. Então aqui nós estamos referindo à primeira entrada, à primeira investida dos babilônios, que foi no tempo de Abacuque, 597, quando o rei foi capturado e houve a primeira deportação. A data, então, seria em torno de 607 a.C. Quem foi Abacuque? Homem de fé vigorosa, profundamente baseada nas tradições religiosas de Israel. Aspectos históricos de Abacuque. Em 609 a.C., os egípcios invadiram Judá e prenderam o rei Jeoacás no Egito, onde ali morreu, e colocaram o novo rei no comando, Jeoiaquim. Encarregaram de pagar um enorme tributo aos egípcios. Vai vendo a história. Em 605 a.C., os egípcios foram socorrer os assírios, que estavam sendo atacados pelos babilônicos. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de
Carquemes, uma batalha de uma importância histórica tremenda. E os assírios e egípcios foram profundamente derrotados, o que alterou toda a geopolítica da região. Os babilônios eram comandados por Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor. Olha só, aqui estamos chegando ao pai de Nabucodonosor. Quem queria saber quem foi o pai de Nabucodonosor II? Nabopolassar. Que nome feio, Nabopolassar. Ok. E aí, ó, e com a derrota dessas duas nações, os caldeus tornaram-se os novos senhores do mundo conhecido, incluindo Judá. Em 597 a.C., atacaram Judá, e conforme o profeta Jeremias já havia profetizado, os babilônios iriam conquistar Jerusalém, e o reino do sul também. Chegaria ao seu final, o que efetivamente aconteceu em duas batalhas sequenciais. Esta de 597, tendo à frente o rei Jeoiaquim, e a próxima em 586 com o rei Zedequias. Nessa ocasião, o templo, as muralhas e a cidade foram destruídas e somente os mais pobres foram deixados na cidade. Vamos lá. Alguém se lembra o que aconteceu, segundo a Bíblia, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém? O que aconteceu com o rei Zedequias? Alguém se lembra? Aconteceu um negócio estranho. Na verdade, duas coisas. Dois acontecimentos muito estranhos ocorreram quando Nabucodonosor II entra em Jerusalém com a pessoa do rei Zedequias. Alguém está lembrado? Quero dar 75, gente. Oi, acordem. Eu quero dar 75. Ah, lá, o Kleber tá, ó, tá ali. O Kleber tá assim. Quando ele tá assim, é porque ele tá funcionando. O pessoal fica esperando se oferecer. Eles não vão Não, não, falar a não, não. Olha resposta de lá. cara. Tem que Olha a esperar aparecer postura os do. pontos. Gente, ó, tá sendo filmado. Olha a postura do Kleber. Isso é, na antiga Grécia, sabe como se chamava? Silêncio. Gênio em processo de pensamento. Gênio pensando. Irmão Ai, Robson não fica para trás, tá ali, irmão Robson, a mesma coisa. Dois gênios pensando. Vai sair coisa boa aí, daqui. Vamos lá. E eu quero dar 75, pelo amor do pai. Me ajuda, gente. O que aconteceu com o rei Zedequias? Foram duas Zedek- coisas, dois acontecimentos estranhos. Eu lembro que ele tentou fugir por um buraco no muro lá, e o pessoal Não, pegou não, ele e levou ele aí pra. é só o comecinho da história, mas teve duas situações Pois é, a galera pegou altamente ele chocantes, e levou altamente ele para chocantes. Nabucodonosor. Ele meio que descumpriu um acordo que ele tinha feito, se eu não me lembro, né? Já Sim, com. sim. E aí o Nabucodonosor não ficou muito feliz e, como punição ali, ele assassinou os filhos deles na frente dele e E depois depois, vazou os olhos dele. pronto! E William eu acho que ele foi Carvalho, levado o William cativo depois. Carvalho ó, abraçou, Abacuque, abraçou, gente. Vocês pensam que o William Carvalho deixou a coisa para trás? Olha lá. Mas ficou faltando, falou que era duas coisas. Isso O que mesmo, já que é falou as mais? duas coisas. Ah, Falou as tá, duas. aqui, matou os filhos e depois vazou os olhos. Isso, olha É, lá, lá, isso lá, mesmo. lá. O Kleber pensando ficou para trás. O irmão Robson pensando ficou para trás. O William já tinha tudo na. Tava tudo mastigado aqui na ponta do dente. 75 para ti, William. Parabéns, meu Deus. Opa, aí sim. Eu não lembro se ele teve os olhos furados ou arrancados. Isso aí é que eu não. Furados, furados, Furados. Vazados, né? furados, Quem falou na Bíblia? vazados, como diz a Ah. Escritura. Então foram os dois acontecimentos chocantes que aconteceu com o rei Zedequias. Nabucodonosor matou os filhos do rei Zedequias na sua frente e para piorar, ó, tu estás vendo a última coisa, né? O rei disse: Olha a última coisa que você vai ver em vida. Aí, pá, matou os dois filhos e depois vazou os olhos do camarada. Que doido. O curioso é que Jeremias, porque e sim, depois que ele foi cego, né? Ele foi cegado, ele foi levado para Babilônia, Ya, preso, né? E o ya. legal é que Jeremias tinha falado que ele seria levado para Babilônia e Ezequiel tinha falado que ele não veria a Babilônia. Então, no final Exato. das contas, ele foi levado, mas ele não. Rapaz, olha,
Se a gente parar para pensar, a palavra que Deus dava aos profetas era uma precisão cirúrgica Sim. assustadora no que tange a detalhes. Ou seja, toda a profecia que temos na Bíblia, os detalhes são de uma precisão cirúrgica. Às vezes a gente pensa, não, isso aqui não vai acontecer, mas claro que vai acontecer. Ao pé da letra. Não falta um detalhe. O interessante é que ali, se eu for pegar a palavra dos dois, falar, olha, por meio de um profeta ele falou outra coisa, e por meio de outro profeta ele falou outra coisa que vai contrário. Não, não foi contrário. Ele Não, foi para uma coisa Babilônia, complementou a mas outra. não viu. É. Yeah, não viu? Bem interessante. Vocês param para pensar nisso? Que interessante, né? Parece algo contraditório, mas é uma profecia complementando a outra, nunca se contradizendo. Porque se uma profecia se contradiz, já não é mais a palavra de Deus. A minha palavra, eu posso contradizê-la. A sua palavra pode ser contradita. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, e mais ainda, a palavra profética, é impossível dela ser posta entre contradição. É mais fácil eu ter uma confusão na interpretação do que a Bíblia entrar em contradição. Vamos lá, então? Ah, Pastor, sim, senhor. a puxada por fora, que tá tá caldo aqui em casa. A sua tropa está agitada hoje, né? Eu acho É, o que negócio tá agitado aqui. os babilônios estão aí do seu lado. É, o Rabino tá aqui. Não deixa a Nini vir quebrar, não. Segura aí, segura até terminar a aula. Segura até terminar a aula. Perfeito. Vamos lá, então. Esboço do livro, para fechar. Nós já estamos finalizando o livro de Abacuque. Primeira queixa de Abacuque, iniquidade de Judá. Engraçado, né? Alguns dos profetas do Antigo Testamento tinham o hábito de se queixar, não é? Jeremias foi o primeiro, né? Arrancou-se queixando. Era o profeta chorão. Abacuque não fica para trás. Abacuque 1, 2, 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Essa foi a reclamação de Abacuque. Agora, do versículo 5 ao 11, não vamos ler porque é extenso, é a resposta de Deus. Agora em Abacuque 1,12, ó, 1,12 e 2,1, a 2,1 é a segunda queixa de Abacuque. Aí Abacuque reclama com força, né? Tanto que é longo, né? Vai lá do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1. Como Deus pode usar a Babilônia para castigar Judá? Aí Deus dá a resposta. Gente, não pergunta para Deus não, que Deus vai te dar umas respostas que você não vai, às vezes não vai gostar. E Abacuque recebeu algumas respostas fortes, lá em 2:20. Aí entra o maravilhoso capítulo 3. Ei, todo mundo conhece Abacuque por causa desse capítulo. Vamos lê-lo? Ele é curtinho, ele é pequenininho, mas ele tem uma profundidade, um- uma, vamos dizer assim, uma inspiração para todos nós. Nós vamos já estar fechando a nossa aula com a leitura do capítulo 3 e fazendo as considerações finais. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então esta oração, ela era cantada. Não era falada como estamos aqui falando, mas era cantada. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Selá. Selá quer dizer pausa, porque é um cântico. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ele estava o esconderijo da sua força.
Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. E vi as tendas de Cussã em aflição e as cortinas da teca de Midian tremiam. Acaso é contra nós os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Aí de novo, selá, pausa. Tu fendeste a terra como rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. Aqui Abacuque está dando a descrição da destruição de Nínive. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas e ao resplendor do relâmpago da tua lança. Também envolve a destruição também da Babilônia. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. De novo, selá, pausa. Tu abriste com os teus próprios cajados e cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu aos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ou seja, os babilônios estavam arrasando com Judá aqui. O cenário era de tristeza, de devastação, de arraso completo. Agora, olha que no meio das cinzas, no meio de toda aquela destruição, olha o que o Espírito Santo faz com Abacuque. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Que isso? Olha o tamanho da destruição que os babilônios estavam fazendo. Arrasaram e queimaram plantações aos milhares de figos. E essas figueiras não puderam florescer. E as que tinham fruto nos vinhedos, todos queimados. O produto da oliveira minta, milhares de oliveiras foram derrubadas. E os campos não produzam mantimento. A agricultura foi destruída pelos babilônios. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Os historiadores disseram que houve o maior derramamento de sangue de ovelhas em toda a história da nação de Judá. E nos currais não haja vacas. As vacas leiteiras foram arrasadas. Toda a agricultura e pecuária destruída ao extremo. Mesmo assim, olha o que diz Abacuque. Todavia, o cenário é horrível, a destruição é catastrófica. Acabou com a esperança do nosso povo. Todavia, isso é coisa de doido, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Abacuque aqui dá um exemplo, dá um banho de fé. Tudo arrasado, arrebentado, destruído. Mas ele ainda diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele conclui no versículo 19, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como a das servas,
e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso aqui é um cântico para o canto mor sobre os meus instrumentos de música. Gente, que destruição, que arraso. É como uma bomba nuclear arrebentasse tudo ali em Judá. Mas Abacuque via a esperança, que das cinzas Deus levanta a vida. E essa mensagem que Abacuque deixa para mim e para você. Tá difícil aí na tua vida, meu irmão? Tá faltando paz, alegria? Tá faltando dólar no teu bolso? Tá acabando a esperança? Todavia, alegre-se no Senhor, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. Nossa alegria não depende daquilo que temos ou daquilo que podemos fazer. Nossa alegria depende dele, que está sobre nós, em nós e adiante de nós. Pronto, sem querer preguei. Não era para pregar, mas acabei pregando. Se precisava alguém ouvir essa mensagem, receba em nome do Senhor Jesus essa mensagem do profeta Abacuque. E com esta mensagem estamos fechando, concluindo a nossa sexta aula, Profetas Menores. Meu Deus, como Deus está nos ensinando através do estudo destes livros. Que profundidade cada um desses livros estão nos trazendo para o nosso crescimento espiritual. Próxima aula, permitindo Deus, né? Eu quero concluir aqui, ó, destaques do livro, versículo-chave do livro de Abacuque: o justo viverá pela fé. E Abacuque se degladia com perguntas difíceis, porque Deus está em silêncio quando a terra está cheia de violência e injustiça. Porque Deus irá trazer os babilônios para castigar Judá, se eles são um povo muito pior do que Israel. Deus usa o ímpio para corrigir o seu povo. Essas são as respostas. Próxima aula, permitindo Deus, vamos entrar Sofonias. Ih, pouca gente conhece o nosso irmão Sofonias. Vamos entrar em Ageu, Zacarias e Malaquias. Uau! Não vamos conseguir fechar, não. Mas vamos entrar nos 4 últimos livros dos profetas menores. E aí você vai ver que riqueza Deus tem para nos ministrar, nos ensinar e nos falar. Ó, se Deus não falou nada contigo, o Kleber vai orar para você se converter, tá bom? Mas eu creio que não haveria essa necessidade de ele orar para você se converter, porque Deus já nos falou muito profundamente. William Carvalho, parabéns pelos teus 75 pontos. Deus continue te usando, te abençoando, abrindo cada Agradecido. dia mais o teu entendimento. Muito obrigado, Robson, irmão Robson, de coração, se esforçou tanto, tá aí, deu o ar da graça, a gente está feliz, né? Eu sei que o irmão Robson tem aí as suas batalhas, as suas lutas, mas esse aí é um guerreiro, gente. Se você não conhece o irmão Robson, eu conheço um pouquinho ele. Pensa num guerreiro, olha só. Por isso que está com a camiseta Hurley X. Essa é a camiseta de guerreiro. Luta e consegue vencer no poderoso nome de Jesus. William de Souza, obrigado, olha, de coração pelo teu apoio. Me sinto muito honrado e inspirado pela tua juventude e pelo teu esforço. Irmão Cléber, obrigado. Hoje ficou lá, igual o gênio pensante, mas na próxima ele arrasa. Ô Ciro, brigadão mesmo. Ainda que a gente não tá vendo a cor do teu rostinho, mas a gente tá feliz sempre de ter a tua pessoa. O nosso irmão jovem, Marcos Tava, irmão Batave, que não mata ninguém. Mas ele está ali, numa juventude que só Deus sabe. E o nosso irmão João Paulo, né? O nosso querido Papai Noel. Olha, irmão João. Vai ser bonito, né? Imagina os seus filhos, né? Vendo o irmão vestido de Papai Noel. Já não precisa mais surpreendê-lo. Não, eu já sou o vosso pai. E, na verdade, o irmão é o Papai Noel da sua família. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Obrigado de coração por todos vocês aqui conosco. Próxima aula. Já estaremos no mês de maio. E maio, mês das noivas. Para com isso. 4 de maio, nossa próxima aula, penúltima aula de profetas menores. Aí vamos divulgar qual será, então, definitivamente a próxima matéria, para a gente continuar engrenado, animado,
neste curso médio em teologia. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? Vamos pedir nosso irmão William. Eita, essa juventude está saindo pelos poros. Se eu tivesse a idade do William, eu faria muita acrobacia, mas passou os meus 18 anos, né? Estou emplacando para bem a meia. Mas William de Souza tem um privilégio de ter os 18 aninhos dele e vai longe. O William de Souza vai abrir o seu áudio e vai nos agradecer a Deus com uma palavra de oração e de agradecimento pela nossa aula. Muito obrigado a todos. Você que já fez o seu pagamento do mês de abril, ó, brigadão de coração. Se não fez, ó, você tem até o dia 30. Hoje é 27, amanhã é 28, depois da manhã 29. Você tem até o dia 30. Passou do dia 30, não tem problema, manda os 10 de multa. Se não mandar a multa, eu vou atrás de você. Com muito carinho, ó, olha os 10 na multa. Mas se você não quer mandar os 10 da multa, até o dia 30, tá de boa. Recebemos aí o seu pagamento. William de Souza, ó, esta voz é de locutor. E que o irmão Robson fique feliz, que tem 2 filhos que vão ganhar dinheiro como locutor de FM aí na Grande Boston, né? Então, com vocês, o nosso locutor, orando a Deus, William de Souza. Querido Deus, eterno Pai, aqui quero clamar-te, ó Deus, mais uma vez. Quero Graças te agradecer-te, ó Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por cada um de nós, porque Graças a a tua Deus. misericórdia, Pai, é sobre nós todos os dias. Obrigado, Deus, pela saúde, obrigado, Deus, pela vida, pelo ar que respiramos. Graças te Senhor, damos. quero colocar diante de ti, Pai, esta semana, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Senhor. Aleluia. Uma semana em que nós possamos glorificar o teu nome e reconhecer a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Possa cuidar, Pai, de cada um aqui dessa sala, Pai, de teologia, que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, Graças te com o teu damos. poder, Pai, com a tua graça, Senhor. Que eles possam crescer em sabedoria e conhecimento, Pai, para que possam pregar, Pai, e evangelizar pessoas, Pai, usando a tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando e que nós possamos sempre estar fazendo mais pelo Senhor, Pai. Aleluia. Abençoa, Pai, o Prestes, ó Pai, abençoa, Pai, esse curso, meu Deus, que possa chegar aqui a ter mais vidas, Pai, sempre, meu Deus, para que o teu nome cresça, meu Deus. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém. Essa é a voz do grande locutor. Meu Deus, até tremi agora. Isso aí não é qualquer um que tem uma voz dessa. Vamos ao nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade. compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça, sim, senhor. E que eu diminua. É necessário que ele cresça, sim, senhor. E que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão no coração de vocês. Vocês são nota 100. 5 é pouco. 100. Muito obrigado. Deus os abençoe. Com Deus. Ótima segunda-feira, Amém. ótima Todo mundo. semana. Vejo Ótima vocês semana próxima pra vocês. segunda-feira, 4 de maio. Amém. Abençoado mês que vai ser esse mês de maio. Se abril foi difícil, maio vai ser vitória na sua vida, no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor e até a próxima segunda, se Deus quiser.